Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas hoje eu serei o seu tédio. Gente, tá acontecendo um pagode em volta de mim, parece que ele tá em todos os lugares do meu bairro. Ele é o pagode mais contagiante do bairro inteiro, e motos e cachorros e pessoas gritando. Hoje é o dia mais barulhento do ano, e eu não posso nem reclamar porque é domingo. As pessoas têm o direito do pagode delas no domingo. Quem tá se vestido de roxo e gravando, trabalhando no domingo sou eu. Não eles, mas puta que pariu, né? Mas hoje nós vamos falar sobre Divertidamente 2. Enfim, depois de muito tempo, temos a sequência agora com imagens boas para eu colocar aqui, para exemplificar o que eu vou falar. E hoje nós vamos falar lições sobre ansiedade, já que essa é a personagem principal do segundo filme. E eu sou uma pessoa que tem um relacionamento muito próximo com a ansiedade, um relacionamento próximo e preocupante. Bastante preocupante mesmo, a ponto de junto com a amiga dela, a depressão, colocarem a minha vida em risco algumas vezes. Então eu fui no psiquiatra e ele tomou medidas um pouco mais drásticas em relação à minha ansiedade. Então nós vamos conversar sobre ansiedade, sobre como a ansiedade funciona, mas como sempre eu vou avisar, eu não sou uma profissional da saúde e se você quer tratar ou resolver problemas de ansiedade, é bom procurar um profissional qualificado. O filme começa com uma partida de hóquei da Riley e mostra como a alegria tá lidando muito melhor com os outros sentimentos. Ela tá lidando muito melhor com todo mundo, ela entende para que cada um serve, ela entende para que a tristeza serve e tá todo mundo trabalhando com muito mais sinergia. E a Riley mesmo tá feliz na escola, tá estudando, os pais dela estão se dando bem, tá todo mundo se dando bem, tá dando tudo certo. Inclusive, se você não viu a minha primeira review sobre o Divertidamente 1, eu vou pôr aqui. Se eu não pôr aqui, alguém me lembra que eu vou pôr aqui daí. Mas assista primeiro essa, depois volta pra cá. Ou não, você é livre, eu não mando em você. Se você quiser assistir essa primeiro, você pode. E você vai ter meu apoio, porque eu apoio o livre-arbítrio. E a atualização mais legal que eles colocam no Divertidamente 2 é que no Divertidamente 1 a gente aprendeu que as experiências de vida dela formavam ilhas de personalidade. Quem ela é criada a partir das experiências de vida dela. E dessa vez nós temos um plus, que é o senso de eu mesma, é o seu alto-valor. É uma versão mais completa da sua autoestima. Então, as experiências de vida da Riley formam quem ela se considera, ela forma a sua autorrealidade. Então, eu vou usar o termo autoestima, mas ele é um pouco limitado em relação a isso. É como ela se vê como um todo, seus valores, o que ela merece, o que ela não merece, tá tudo englobado nesse senso de autoestima. Até aquele momento, os 12 anos dela, ela tá tendo um alto senso, uma autoestima muito boa, ela tá feliz, ela se sente uma boa aluna, ela vai bem no hóquei, ela se acha inteligente e tá tudo certo, o que é incrível, porque eu me lembro ansiosa desde muito pequena. A Riley teve uma vida perfeita até os 12. Eu lembro, sei lá, com 5, 6 anos de idade, ansiosa porque ia ter passeio na escola e daí eu ficava a noite toda sem dormir, acordada ansiosa por causa disso. Eu não sei desde quando que eu planejo o que eu vou falar antes de falar. Então, se tipo, isso é automático, tá? Eu vou no mercado e daí eu tô na fila do caixa, eu fico pensando. Eu vou chegar pro caixa, vou dar bom dia e vou falar, é isso aqui, é só isso, tá bom? Obrigada. Eu fico planejando o que eu vou falar para todas as interações que eu tenho com humanos desconhecidos. Ligação de telefone, então, na minha cabeça, bom dia, eu vim falar isso, eu gostaria de falar com tal pessoa e esse é o problema. Estou sem internet. Eu não lembro da ansiedade ter aparecido na minha vida. Eu acho que ela veio junto. Tem aquela primeira cena do Divertidamente, quando primeiro nasce a alegria, daí a tristeza, quando ela é bebê. O meu veio os três: alegria, tristeza e ansiedade. No barquinho do TDAH. A Riley vence essa partida de hóquei que ela tá jogando, que a gente vê como as emoções estão se dando bem e tudo mais. E a treinadora do time das meninas do ensino médio chama ela e as duas melhores amigas dela para um final de semana de treinamento intensivo, que eles chamam de bootcamp. É uma chance de ela treinar com as meninas maiores e uma possibilidade de ela já entrar no time do ensino médio, porque agora ela tá no ensino, não tem a menor ideia. Eu não tenho realmente ideia, eu já falei, eu não sei como funciona o sistema de ensino americano. Mas é antes do high school. Ela tá bem empolgada, ela tá feliz, vai ser tipo o melhor final de semana da vida dela, porque ela vai estar treinando com as meninas maiores, com as melhores amigas dela. E daí a Riley tá conversando com os pais, como ela quase errou uma vez um passe e quase fez o time inteiro perder, e ela tá meio apavorada em relação a isso, e mostra como a tristeza está lidando com situações desconfortáveis, com momentos estranhos, momentos de vergonha alheia. Ela tá pegando a experiência, ela fez uma máquina que joga lá pro final da mente. Qualquer coisa desconfortável, final da mente. Final da mente. E a Riley vai dormir. O que acontece quando ela vai dormir?
O botão da puberdade é apertado. E como eles fazem isso é sempre genial, né? Então, meio que o cérebro dela, o centro de comando dela entra em modo de reforma, que é basicamente o que acontece quando você vira adolescente, né? Ele meio que reseta tudo, você muda tudo, muda corpo, muda cabeça, dissolve tudo, começa tudo de novo. E daí chega todo mundo quebrando tudo, destruindo as coisas. Uma coisa que eu amo é que todo mundo tá dormindo e todo mundo tem um pijaminha diferente, eu acho tão bonitinho. Todo mundo tem seu quartinho com seu pijaminha e todo mundo acorda meio desesperado. E o legal é que eles começam a reforma e eles deixam tudo pela metade, porque é assim que acontece na adolescência, não é tipo puberdade. Uma semana depois você é tipo adulto de sucesso. Não, você fica um tempo lá meio descongonçado. Eu mesma, a minha puberdade aconteceu em um ano e meio, e eu fiquei mais uns 3 completamente errada, assim, completamente torta. Cresci tudo que tinha que crescer, meu pé cresceu antes que tudo. Eu era nossa, sofridíssimo, meu cabelo mudou textura. Foi uma maldade comigo mesma que, olha, sinceramente. Então eles mostram isso e eles fazem um upgrade no painel de controle, né? Agora ele vai ser muito maior. Todas as emoções estão apavoradas e daí ela acorda de manhã fedendo, ela acorda de manhã com sentimentos no 11, assim, e ela já chega gritando com os pais. E as emoções estão, tipo, apertando o botão bem devagarinho. Mas só que como o painel tá sensível, tudo fica muito grande, tudo fica muito explosivo, tudo muito gigantesco, e é muito boa essa cena. Eles, tipo, apertando bem devagarinho e ela gritando, mas você não me entende? Você não sabe o que tá acontecendo? E daí depois ela fica triste, pensando, eu sou a pior pessoa do mundo. Minha mãe é tão legal comigo. Ela não sabe o que tá acontecendo com ela, as emoções não sabem o que tá acontecendo, ninguém sabe o que tá acontecendo com nada. E daí no outro dia já é esse bootcamp de treinamento de hockey, e daí ela tá com as 2 melhores amigas indo pro treinamento e os pais dela estão levando. Ela descobre que as 2 melhores amigas não vão pro ensino médio com ela, não vão pro high school com ela, porque elas foram designadas pra outra escola. E daí ela fica muito mal, ela fica muito triste, ela fica muito em desespero, mas ela não pode falar nada, porque ela não quer causar uma cena, né? E nesse momento, as novas emoções surgem. Então, nós vamos ter a ansiedade, o tédio, a vergonha e a inveja. São os 4 novos sentimentos. Mas quando ela descobre que ela não vai com as amigas pro ensino médio, ela começa a dar um pontinho pra ansiedade, porque agora ela já tem o medo de que ela não vai ter amigos no ensino médio. Então ela já tá tipo, isso pode dar problema. Um parênteses é que eu tava pensando, nossa, cara, como os pais da Riley são perfeitos, e amorosos e compreensivos e amados e, sabe, não tem defeito. Eu lembrei que esse filme, tanto o primeiro Divertidamente quanto esse, eles foram feitos pelos pais de crianças e de crianças meninas. E o segundo, Divertidamente, foi muito baseado no relacionamento que eles têm com as filhas deles também, que estão com 14, com 15 anos, que antes tinham 5, 6 no primeiro filme. Então, eles fazem isso, não acho que seja de maldade, não pensem mal, mas eles estão se representando da melhor maneira possível, porque eles estão se vendo como os pais, então eles se fizeram no filme como os melhores pais do mundo. Mas é engraçado isso, porque eles deixam bem claro, eles falam, não, a gente fez isso, pensei na minha filha é o nosso relacionamento, então eles se fizeram os melhores pais do mundo. Daí ela chega no treinamento, tá lá desiludida, emo, sofrendo. Vocês conseguem ouvir o pagode? Ela tá lá triste, emo, porque as amigas dela não vão continuar com ela, e daí ela conhece a Val. Ela já sabe quem é a Val. A Val é a capitã do time das meninas mais crescidas de hockey. E ela tem uma completa admiração pela Val. E nessa hora que as emoções novas começam a aparecer. Aparece a invejinha, apaixonado pelo cabelo dela, a vergonha aperta no botão e ela começa a falar um monte de coisa sem parar. E uma coisa interessante é que eles deixaram a Val é realmente uma menina muito legal. Ela não tem maldade, ela não tem inimizade, ela não se sente incomodada, não é uma competição, o que é muito legal pro conceito de mulheres. Força, mulheres! E também porque quando o sentimento dela de ansiedade for piorando, a gente vai ter certeza que é uma realidade que está acontecendo na cabeça dela. Porque a Val em si não pressiona ela a fazer nada. É uma pressão que ela criou nela mesma. Ela já chega dominando o rolê inteiro. Se ela chega explicando, não, gente, cada um tem a sua função, a alegria te deixa alegre, a tristeza te deixa triste, o medo te previne das coisas que você pode ver, e eu sou a ansiedade que eu previno as coisas que você não pode ver. E é verdade, a ansiedade, ela é uma coisa boa. A ansiedade te ajuda a ser mais preparado para os desafios, a ansiedade te ajuda com motivação. A ansiedade te ajuda como um alarme que te avisa que as coisas estão estranhas, porque se você fica ansioso toda vez que você vai cometer essa ação, alguma coisa estranha tem, sabe? Então ela também é um alarme que te avisa. E a ansiedade é uma maneira de te prevenir do pior.
Então, se você fica ansioso, tua adrenalina sobe e você já tá meio preparado para sair correndo. No primeiro dia de treinamento, quando a alegria tá no controle, ela acaba brincando com as amiguinhas dela, fazendo com que a treinadora brigue com elas e faça elas ficarem de castigo. Todo o time ficar de castigo. O que acontece? Eles vão ter que ficar sem celular o final de semana inteiro e vão ter que treinar mais, porque a Riley, deixando a felicidade agir, acabou fazendo todo mundo entrar em encrenca. Então, ponto a menos pra felicidade. Daí elas estão treinando, tá todo mundo zoando a Riley, porque a Riley fez todo mundo treinar mais. E a Riley escuta as meninas mais velhas falando que se ela continuar imatura desse jeito, ela não vai conseguir passar no time. E isso cria um surto dentro dela. Por quê? Ela não vai ter amigas. E ela também não vai ter um time. E ela entra numa coisa que eu gosto de chamar de modo apocalipse. O que é o modo apocalipse? O modo apocalipse é quando a ansiedade cria uma bolha em volta de você. A partir disso, a sua realidade é vista dentro da perspectiva dessa bolha de ansiedade. Como isso funciona? A partir de agora, a Riley não vai pensar com racionalidade. Ela não vai pensar que, é o ano de 2024, eu posso falar com as minhas amigas de outras maneiras, mesmo elas não estudando comigo. Se eu não passar esse ano no time, tem o ano que vem, tá tudo bem. Não, agora ela vai pensar, se eu não conseguir entrar no time, eu vou acabar sozinha. E ela começa a viver de acordo com essa realidade que ela está imaginando. Então imagina uma pessoa que tem muito medo de perder o emprego. Ela tem muito medo de perder o emprego e ela começa a pensar o que vai acontecer com ela se ela perder o emprego. Se eu perder o emprego, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, eu vou morar na rua. E daí ela fica triste como se ela já estivesse morando na rua. E a partir de agora, as decisões dela são baseadas praticamente numa moradora de rua. Então ela começa a viver no modo emergencial porque ela tá morando na rua. Mas ela não tá morando na rua. Ela ainda tá com o emprego dela, ela não tá nem com chance de ser demitida, mas na cabeça dela foi criado todo o universo. E esse universo, ele vai se ampliando, ele vai se aumentando se ele não for cortado. Então agora a Riley está dentro da bolha apocalíptica da ansiedade. Os fatos não fazem mais sentido, os fatos não são levados em consideração. Agora ela só quer sobreviver. O que é sobreviver? Ter amigos no ensino médio e participar do time de hóquei. Daí depois que ela escuta as meninas conversando, ela vai conversar com a Val, que é a capitã do time, pede desculpas e tal. Enquanto ela tá conversando com a Val, quem tá tomando conta do painel de controle é a ansiedade. E ela consegue contornar a situação, fazer a Val até chamar ela para participar do mesmo time que ela. Então, ela ganha mais um pontinho, a ansiedade ganha mais um pontinho para ela e a alegria perde um ponto. Quando a Val chama ela para participar do time, ela ignora as amigas dela, ela ignora tudo. Ela ignora que é o último final de semana, ela ignora tudo que elas viveram juntas, ela ignora os valores dela, por quê? Porque quando você tá em modo apocalipse, o importante é sobreviver. Então ela está focada na sobrevivência dela, que é a nossa primeira grande lição de ansiedade, é que quando você está no ciclo ansioso, quando você está dentro da bolha do apocalipse da ansiedade, a sua visão é muito egoísta, porque você só quer sobreviver. Então você acaba não pensando tanto nas outras pessoas, ou nos sentimentos das outras pessoas, ou no que vai acontecer com os outros, porque você precisa sobreviver desse problema que está na sua cabeça, porque na sua mente é sobrevivência. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa tipo, eu acho que meu namorado vai me largar, então eu preciso fazer de tudo para que ele não me largue. Então sua vida foca nisso. Você ignora suas amigas, você ignora sua família, porque você precisa que seu namorado não te largue. Porque se ele te largar, você vai acabar sozinho e você não quer morrer sozinho. A sua realidade é que você tá namorando, tá tudo bem. Mas na sua cabecinha ansiosa, você tá solteira, sozinha, deprimida e vai morrer velha e o gato vai comer seu olho, porque ninguém foi nem te resgatar morta. Então a primeira coisa que a ansiedade faz quando ela toma o controle da situação é arrancar o senso dela de autoestima. Então ela para de ser quem a Riley do bem, a Riley que se preocupa com os amigos, a Riley que se preocupa com os outros, a Riley que é uma boa aluna, a Riley que é uma boa jogadora de hóquei. Ela não é mais nada disso, porque agora é sobrevivência. Daí a próxima coisa que a ansiedade faz é pegar todas as emoções e suprimir elas. Coloca todos eles literalmente num pote, fecha, coloca uns furos na tampa e joga ela junto com os segredos secretos de todo o segredismo da Riley. Porque, novamente, quando você está nesse período ansioso, você está na bolha da ansiedade, você trabalha como se fosse o celular em modo de economia de bateria, sabe? A luz fica mais baixa, daí você não consegue mais usar o 3G, daí você não consegue abrir todos os aplicativos, daí desliga os aplicativos em segundo plano, porque o objetivo principal é sobrevivência. O celular tem que ficar ligado pelo maior número possível de tempo. Então ela vai desligando tudo. É isso que a ansiedade fez. Ela falou, não posso deixar nenhuma emoção me atrapalhar nesse momento de sobrevivência. Então ela pega todas as emoções e fala, vocês vão ficar aí.
Porque é melhor pra Riley que vocês fiquem aí, porque a gente precisa sobreviver e meu trabalho é fazer com que ela sobreviva, porque é um caso de vida ou morte. Então a ansiedade destruiu o que ela tinha de senso dela, de quem ela era, destruiu a autoestima dela, e eu falei pra vocês que agora ela tem as crenças, as suas autocrenças, né? Todas as autocrenças são do bem. A primeira autocrença que a ansiedade coloca é que se ela não conseguir chegar ao time, ela vai ficar sozinha. A ansiedade, ela faz você valorizar demais eventos isolados. Ou você supervaloriza, ou você acha que vai ser o fim do mundo se isso acontecer. Ah, se eu não conseguir tal nota na prova, eu vou acabar na rua. Eu não vou conseguir passar no vestibular, daí eu não vou entrar na faculdade, daí eu não vou ter um futuro. Daí meus pais vão me mandar pra fora de casa porque eu não tenho futuro, porque eu não chego a lugar nenhum. E você cria toda uma avalanche de coisas ruins por causa dessa única ação específica. Se você conseguir trazer pro racional, você vai ver que o mundo não vai acabar se essa ação não acontecer. Mas a ansiedade coloca ações específicas e isoladas como se elas fossem o passaporte pra felicidade ou pra morte. Então, se você tem isso de tipo, eu não quero fazer isso, porque se eu fizer isso, vai acontecer isso, e eu vou acabar deprimida, solitária e abandonada. Isso é a ansiedade falando pra você, ela dando valor a uma ação específica. Mas Neura, qual que é a contraponto disso? Contraponto disso é você racionalizar a sua ansiedade. O que isso significa, Neura? Quer dizer que quando você estiver surtando, eu não estou dizendo que isso é fácil, tá, gente? Não é tipo, resolver a ansiedade, só precisa fazer isso. Não, é um exercício. É um exercício que você precisa fazer sempre, porque o seu cérebro vai sim te obedecer a longo prazo. Quando estiver numa espiral de desespero, pensando em todas as coisas erradas que vão acontecer por causa dessa única ação, ela pro bem ou pro mal, você tem que racionalizar e falar. Na verdade, o que realmente pode acontecer. E você vai até o final do seu raciocínio. Se eu não conseguir a nota na prova X, o que vai acontecer? Eu vou ter que me esforçar mais nos outros trabalhos. Se eu não conseguir ir bem nos trabalhos da escola, da faculdade, do que for. Daí eu vou entrar em recuperação. Se eu entrar em recuperação, daí eu me mato de estudar e consigo passar. Você precisa terminar o ciclo do pensamento apocalíptico. Se você para nesse meio, você fica travada. Você fica travada naquele tipo, eu não vou conseguir fazer isso e daí vai acontecer isso. Isso, e você trava naquilo, e você vai surtando. Você precisa cortar esse raciocínio e trazer para o mundo real e falar, na prática, quais são todas as coisas ruins que realmente podem acontecer? Realmente. E com o tempo, o seu cérebro vai conseguir ter reações mais sãs a coisas que te deixam desconfortável, a coisas que parecem que vão trazer o mal para você. Daí as emoções vão pro canto secreto dos segredos da Riley, e lá ela conhece um personagem de desenho infantil que a Riley ainda gosta muito, e ela conhece um crush, um personagem fictício animado, que ela tem uma quedinha, que ele é de um jogo de videogame, e eu já vi bastante essa discussão na internet sobre personagens animados que você sentiu atração. Eu só consigo lembrar, na minha adolescência, do Jesse, da equipe Rocket. Então, eu achava ele muito gato. Muito gato. Por quê? Não sei. Eu apenas gostava muito dele. Você também tem o personagem... Eu sei que os famosos são o Scar, do Rei Leão. Muita gente fala. Tem uma onça que aparece no Zootopia, que eles também zoam, que aquela onça parece ser um homem muito direito. Quais outros vocês lembram? Porque tem vários desses que eles falam que, tipo, não, esse personagem, ele é um animal animado de um desenho, mas eu pegava. E tem um grande segredo, que é um super segredão, que nem ele quer ser revelado. E eles ajudam os sentimentos a saírem do potão de maionese que eles estão escondidos. E eles saem correndo. Qual é o plano? Porque quando a ansiedade tirou o senso de autoestima da Riley, ela jogou pra longe, junto com as emoções, que a alegria tava, tipo, falando que não era importante. Então o plano é ir lá buscar quem a Riley é e trazê-la de volta pro centro de controle e a Riley se voltasse ela mesma e ser feliz. Como eles vão fazer isso? Eles vão pegar uma linha de raciocínio. Lembra que no outro tinha da linha de raciocínio? Dessa vez é um rio, que é tipo de consciência dela. Eles vão entrar no rio e vão chegar até o final da cabeça dela, onde estão as experiências de vida que ela tá suprimindo e o senso dela de autoestima. Enquanto eles estão fazendo isso, eles percebem que a Riley acordou muito cedo. Por que ela acordou muito cedo? Porque a ansiedade tá na nuca dela falando. Hockey não é só diversão, hockey é um esporte, você precisa se esforçar mais. Então ela acorda de madrugada e começa a se culpar e se julgar e falar, a gente vai ser melhor. E ela começa
aplicar punições mais severas para ela. Tipo, cada vez que você erra, a gente vai dar uma volta a mais na quadra. Ela tá se esforçando, ela tá se matando no esporte porque ela não quer acabar sozinha. Vocês entendem como isso é incoerente? E como isso acontece muitas vezes na nossa cabeça, sobretudo os ansiosos? Eu estou falando muito com os ansiosos hoje. Que é, eu vou me esforçar para isso, mas na verdade você tá com medo de uma coisa completamente diferente. Então você vê uma pessoa se matando de Power Wire e tá lá, se esforçando. Você pensa, nossa, que menina esforçada, que trabalhoso isso, né? Que bom que ela tem esse esforço. Na cabeça dela tá tipo, eu não quero morrer sozinha, eu não quero acabar sendo humilhada no ensino médio. E ela tá lá treinando. Não porque ela quer ser melhor, mas porque ela não quer acabar sozinha. E é esse tipo de irracionalidade, caos que a ansiedade traz na nossa vida. Você começa a fazer ações completamente bizarras, que não fazem o menor sentido, para proteger você de uma coisa que não aconteceu e você não sabe o que vai acontecer. E daí quem tá lá? A Val. A Val também chega mais cedo pra treinar. As duas estão mais amigas ainda. E a Val chama ela pra comer alguma coisa no final do dia. Eles decidem na cabeça, as emoções decidem na cabeça deles que a tristeza precisa voltar lá pro centro de comando para poder apertar o botão e levar as emoções de volta lá pra cima. E daí a Val é super legal. As amigas da Val são meio engraçadonas, assim. Elas não fazem bullying com a Riley, mas elas dão uma cutucadinha, assim, sabe? Daí elas estão passando pela sala da treinadora e mostram que ela tem um caderno. Esse caderno conta o que cada pessoa do time, o que ela acha de cada pessoa do time. E então a Riley, que já tá desgraçada da cabeça, que já está completamente ansiosa, descobre que naquele caderninho tem a resposta. E não tem nada mais satânico que você fizer para uma pessoa ansiosa, é você apresentar ela com possibilidade. Porque as possibilidades que a gente vai inventar não são boas. É o tal do, eu preciso falar com você, mas tem que ser pessoalmente. Ah, tem uma coisa que eu preciso te falar, depois eu te falo. Isso, nossa senhora, é tipo você pegar um galão de gasolina e jogar numa fogueira. A pessoa vai falar, não, mas não é isso. Mas depois eu te falo. Porque daí enche um castelo de possibilidades de todas as coisas erradas que podem acontecer juntas. E você entra em desespero, porque agora tudo que você tem são possibilidades negativas. E a Riley, que já tá surtada, termina de ficar surtada, porque agora ela sabe que tem um caderno que tá dizendo o que ela é. E a resposta, se ela vai acabar sozinha no ensino médio ou não. Daí tá, ela tá lá ansiosa, desgraçada da cabeça e vai andar com várias meninas que são mais velhas. Então ela também está ansiosa em tentar impressionar as meninas mais velhas. E quem nunca, né? Quem nunca não teve num grupo onde você quer impressionar? Eu sempre, eu bastante, eu algumas vezes. Tá lá se esforçando pra ser legalzona, ela tá conversando com as meninas. E daí a Riley fala de uma banda que ela gosta, só que aparentemente é uma banda de pré-adolescentes. E 10 adolescentes começam a zoar a banda dela. E eu achei isso sensacional do ponto de vista de comunicação, que daí a Riley, como mecanismo de defesa, começa a ser sarcástica. E dentro da cabeça dela, as emoções estão no riozinho de consciência, né? Daí dentro da cabeça dela abre um abismo, que é o abismo do sarcasmo. E faz todo o sentido, porque o sarcasmo é um mecanismo de defesa. Não posso falar muito porque uso bastante. Sarcasmo é um mecanismo de defesa. E quando você usa o sarcasmo além da média, primeiro que você tá se protegendo, né? A pessoa não vai saber o que você... Se a pessoa não sabe o que você realmente acha, não tem como ela te machucar. Então, você tá se protegendo e cria um vazio de comunicação entre você e quem tá recebendo. Então, as emoções tentam falar com os ajudantes do cérebro que estão do outro lado. Elas falam, você pode me ajudar? E daí passa pelo eco do sarcasmo, tá dizendo, ei, será que você pode me ajudar? A Nojinho fala, nossa, vocês devem ser muito legais. E daí passa pelo eco. Nossa, vocês devem ser muito legais. Então, o sarcasmo, sim, é um método de proteção e ele cria um abismo na comunicação, porque você não tá tipo, a pessoa está falando e você tá rebatendo, você não tá absorvendo e respondendo. E o que eu achei sensacional, e é verdade, mesmo eu sendo uma pessoa dolorosamente sarcástica. E enquanto os sentimentos estão lá tentando conversar com os trabalhadores, não entendendo nada, porque tem um abismo na comunicação deles, um abismo literal, a ansiedade está focada em mudar completamente quem a Riley é. Tá pegando todas as experiências ansiosas de vida dela e levando para onde tá a central de self, né? A central de autoestima dela. E isso é um problema muito sério, porque quando você tem uma ansiedade generalizada, uma ansiedade não tratada, a sua realidade, que eu falei para vocês, né? Não tenho emprego, vou morar na rua. Ela vai evoluindo para isso. Então, se eu não tenho emprego e vou morar na rua, eu tenho que me cuidar de várias coisas. Então, eu vou parar de sair com os meus amigos porque
eu preciso guardar dinheiro porque senão eu vou morar na rua. Então você se afasta dos seus amigos. Daí você se afasta dos seus amigos e se sente sozinha, porque você não tem mais seus amigos. Então você vai morar na rua e você vai acabar sozinha. Então você responde às coisas que estão acontecendo na sua vida com o filtro da realidade da ansiedade. Então você pode viver uma vida inteira, viver uma realidade paralela do que está acontecendo, porque você está vendo tudo pelo filtro da ansiedade. Você está vendo coisas, você está vivendo coisas. Uma sala com 10 pessoas, todos estão na mesma sala, mas para você está tudo dando errado, porque você está vendo tudo pelo filtro da ansiedade. Por isso que a ansiedade precisa ser tratada, porque ela afeta toda a sua percepção de realidade, ela afeta quem você é, afeta a sua relação em relação aos outros e afeta a sua maneira de ver o mundo. Não é só uma perninha tremendo, não é só um ataque cardíaco. Ela interfere em quem você é, porque você vai agir de acordo com uma realidade que não está acontecendo. E a alegria que não sabe o que fazer, já que o que ela fazia antes não dava certo. A ansiedade parece que está sendo uma líder muito melhor que ela. E todos os outros sentimentos, o nojinho, a raiva e o medo, não param de reclamar e ela tem um surto. Ela tem um acesso. Ela entra em desespero. E eu lembro de um comentário que eu recebi quando eu fiz só a review sem spoilers do Divertidamente 2, de uma pessoa que eu espero que ela me assista, que ela falou que a irmãzinha dela perguntou por que a alegria está diferente no segundo filme. E falou que era pra mim responder ela. Eu não sei quantos anos tem a sua irmãzinha. A alegria tá tendo uma crise existencial porque ela está percebendo que não dá pra resolver tudo com felicidade. Todas as ferramentas de otimismo, de fuga, de alegria, de achar o lado positivo não estão funcionando e ela não sabe o que fazer, porque ela sempre foi a solução. Ela sempre foi a que mandava na mesa e agora ela não é mais a que manda e ela também não sabe o que fazer e ela tem que ainda ser positiva, que entra naquele sentimento dos sentimentos serem sentimentos e a gente não vai entrar nisso de novo, mas a ansiedade está tendo uma crise existencial, porque agora ela não parece mais ser útil e ela não sabe o que fazer com isso. A tristeza já está lá em cima no centro de controle e é engraçado como os sentimentos se relacionam, porque a vergonha vê a tristeza, mas ela deixa a tristeza ficar lá, porque elas têm meio que uma ligação, assim, uma irmandade. O medo acha incrível a ansiedade. Ele acha que ela é a solução para tudo. E na vida real também faz sentido, são amigos. A ansiedade e o medo são amigos, a vergonha e a tristeza também são amigos. E a inveja quer muito ser a nojinho. Mas a nojinho tá tipo, não. Que é um relacionamento também que faz muito sentido. Eu achei isso muito legal. E então a vergonha passa um pano pra tristeza e deixa ela lá escondidinha. Daí eles chegam na Ilha da Imaginação, que também foi revisitada. A alegria vê que tá tudo diferente. Não era da última vez que ela veio. E ela encontra uma montanha assim de travesseiros. E dentro da montanha de travesseiros, todos os funcionários do cérebro estão trabalhando em função da ansiedade para criar cenários apocalípticos em que tudo dá errado. A alegria quando ela olha aquilo, ela fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiz um curso online de criatividade, muito bom curso, inclusive, fiz pelo LinkedIn. E ele fala assim, se você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa criativa. Porque não tem como você criar tantos cenários apocalípticos de coisas que vão dar errado sem criatividade. Então, sim, a ansiedade usa muito da sua criatividade. Então, se você é uma pessoa ansiosa, mas não se acha criativa, você só tá canalizando ela pro lugar errado, porque a criatividade tá lá. E a ansiedade tá usando todo mundo pra fazer ela surtar. Ela não consegue sair dessa bolha e tudo que ela consegue pensar é deixando a bolha mais forte. Todo o cérebro dela tá trabalhando para que ela se proteja. Ela tem que se proteger, ela tem que se preparar, ela tem que lutar. Se é o tal do e se, né? E se você não se preparar, o que vai acontecer? Você tem que lutar contra isso. Eu acho que esse é um dos meus mecanismos de defesa maiores, assim. Eu fiz a terapia, eu sou medicada e eu achei que eu estava muito, muito melhor da ansiedade. Muito melhor. Eu estou, na verdade, porque eu tinha crises bem sérias. Mas com a minha psicóloga, que eu espero que ela assista esse filme, oi, Paloma, o meu mecanismo de defesa é pensar em tudo que vai dar errado. Então, na minha cabeça, sempre foi a seguinte frase. É melhor eu pensar no pior, porque a pior coisa que pode acontecer é eu estar errada. E se eu estiver errada, eu vou estar certa. O que é bom. E eu achava isso muito são, tá? Eu pensava, cara, qual é o problema de estar preparada para o pior sempre? Não tem problema nenhum. Eu vou estar preparada, não vou sofrer. Então, para vocês terem uma ideia, eu estava preparada para
tudo nesse canal que eu fiz. E eu não estou exagerando, eu estava preparada pra tudo, menos vocês gostarem de mim. Sério. Eu estava preparada pra hate, eu estava preparada pra zoação, eu estava preparada pra zoarem com o meu corpo, com o meu rosto, falarem mal do meu conteúdo, falarem mal da qualidade da minha gravação, do meu microfone, da câmera. Eu estava preparada demais pra isso. Quando vocês começaram a ser esses anjinhos que vocês são na minha vida, eu não sabia o que fazer. Tanto que foi o motivo de eu ter voltado pra terapia. Porque eu não imaginava esse apoio e eu não sabia o que fazer com esse sentimento. Eu ainda tenho um problema pra processar isso, inclusive. O que eu faço com essas pessoas lindas que me amam? Eu não sei processar isso. Eu nunca me preparei pra isso. Eu nunca cheguei até essa parte. O nome disso é rigidez cognitiva, inclusive. Que é quando você está muito acostumado com um sistema de crenças, a sua realidade é baseada nisso e você não consegue pensar numa realidade diferente. Porque a sua cognição está rígida. A psicóloga vem e amolece a sua cognição e fala, olha, veja bem, dá pra ser por aí. Analisando todo o contexto, não seria melhor você pensar isso de uma maneira mais otimista? Porque sim, isso faz mal. Faz bastante mal, porque você sofre bastante por coisas que não vão acontecer. Você fica triste por coisas que nem aconteceram. Eu já sofri tanto pelo bullying que eu nunca tive. Pelo hate que nunca chegou. E ela tá tentando fazer isso comigo, tá? Ela tá tentando criar essa minha... Tá tentando fazer o que a felicidade fez. Que ela chegou lá junto com os funcionários do cérebro falando, não, vocês não precisam seguir a ansiedade. Vocês podem pensar positivo. Tá tudo bem você pensar positivo. Que é uma coisa que eu também tô trabalhando. Eu não posso dar esse sentimento, tipo, nossa, façam isso, porque eu tô trabalhando nisso também, de pensar positivo e aceitar que as coisas boas acontecem. E que se as coisas ruins acontecem com você pensando positivo, não é o fim do mundo. É isso que a felicidade tá fazendo. Falando, gente, vocês podem pensar em coisas felizes. E ela meio que consegue fazer todo mundo parar de pensar em coisas apocalípticas e pensar em coisas felizes. O que faz a Riley conseguir, enfim, relaxar e dormir. Porque ela estava tão ansiosa que ela estava sem sono. Só que a ansiedade não se dá por vencida. Quando a Riley pega no sono, a ansiedade faz ela acordar de novo e faz ela entrar na sala da treinadora para descobrir o que tem naquele caderno. Porque ela não ia conseguir dormir com todas as possibilidades. Mas quando ela vai para abrir o caderno, a tristeza aparece e tenta não deixar ela fazer isso. Pezinho na consciência. Tipo, não, você não pode invadir a sala do professor para ver o que ele tá falando de você, porque você tá ansioso demais. Que é um problema da sobrevivência também. Você passa por cima de muita coisa, porque você tá sobrevivendo, você tem que fazer você tem que lutar, você tem que viver, você tem que fazer o seu melhor. Só que daí a ansiedade pega a tristeza e consegue colocar ela num balde no alto. Tão bonitinha ela no balde. E ela abre e descobre que a treinadora acha que ela ainda não está pronta pro time. O que eu teria feito? Eu teria desistido, fugido e ficado debaixo da minha cama pra sempre. A Riley não. Ela está movida pela ansiedade que decide falar, então tá bom, agora eu vou fazer o que for necessário pra conseguir entrar nesse time. Então a Riley tá pensando em como ela pode fazer pra entrar no time de qualquer maneira, porque é uma coisa de vida ou morte. E dentro do cérebro dela, as emoções estão voando num balão das futuras profissões dela. E eles são atingidos por uma tempestade de ideias. Eles são atingidos por um brainstorm. Que ela tá pensando em maneiras de entrar no time de qualquer maneira. Então, qual que é a ideia que consegue acabar fechando, que dá boa? Ela decide. Porque todas as meninas populares do time de rock, elas têm uma mechinha vermelha, assim. Ela decide colocar a mechinha vermelha, então ela já passa por cima das coisas. Ela já avança as coisas porque ela não tem paciência do processo, que é um problema da ansiedade também. Você tá no futuro. Você tá sempre no futuro. Conversa com as meninas do time e fala, eu achei, já que eu vou entrar no time, eu acho melhor eu já me vesti que nem vocês e tal. E elas, novamente, são muito legais com a Riley. Se a Riley conseguisse racionalizar naquele momento, ela veria que não seria o fim do mundo não entrar no time. Que as meninas iam falar com ela de qualquer maneira, mesmo se elas não fossem do time, sabe? Na escola. Ela tá em outra realidade, né? E daí a ansiedade, enfim, consegue transformar que nem ela é. Então ela deixa de ser uma pessoa feliz e vira uma pessoa completamente ansiosa e ela não tem mais relacionamento com a realidade. E é nessa hora que eu pergunto você, querido amigo ansioso, qual é o seu relacionamento com a realidade real? Você vive com os seus medos? Você age de acordo com os seus medos? Tudo é uma resposta emergencial aos problemas que você acha que estão acontecendo no presente, mas não aconteceram ainda no futuro. Ou você consegue achar um equilíbrio entre os dois. Quando a ansiedade percebe que a tristeza vai conseguir fazer a felicidade voltar, ela destrói a invenção da felicidade de abafar os pensamentos, destrói o cano assim e não tem como a felicidade chegar até o centro. Quando a ansiedade termina de completar a criação dela, a nova Riley, a crença de quem ela é se torna numa única frase. Eu não sou boa o bastante. E a ansiedade entra em desespero. Porque a ansiedade realmente só tá lá para ajudar. Só que ela está vendo tudo na realidade distorcida dela. Então o ajudar dela só atrapalha, e atrapalha muito.
Então, nesse momento, a Riley vai participar de um jogo que para ela é decisivo para ela ter uma vida feliz. A alegria tá presa no final da mente dela, junto com as experiências de vida que ela suprimiu. A ansiedade tá vendo que ela fez merda. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E a alegria percebe que a única maneira de ela sair de lá é pegando todo aquele monte de coisa que ela suprimiu, explodindo e criando uma avalanche que leva ela até lá em cima onde está o painel de controle. E nesse momento o filme ensina pra gente uma coisa muito, muito importante. As coisas não desaparecem do nosso cérebro. Então, as emoções, as experiências, as coisas que você viveu, as coisas que você disse, elas não desaparecem. Elas se transformam. As coisas que você sente desconfortável, elas se transformam em outras coisas. Elas podem ficar reprimidas, elas podem ficar afastadas, mas elas não desaparecem. Na pior hora, elas voltam, que é quando a Riley teve o máximo surto, ela teve uma crise de ansiedade mesmo, quase um ataque de pânico, se não for um ataque de pânico. Por quê? Porque aquele evento foi um gatilho que fez todo aquele monte de emoção. Então, todas aquelas coisinhas que ela não lembrava, vieram tudo de uma vez só. Então ela tá tipo, eu vou acabar sozinha, eu não vou ter amigos na escola, mas faz todo sentido eu não ter amigos na escola. Porque quando eu tinha 9 anos de idade, eu tratei mal a minha mãe. Então eu sou uma péssima filha também. Eu sou uma péssima filha, eu sou uma péssima aluna e eu vou acabar sozinha. A minha mãe, tadinha, ela fez tudo por mim. Teve aquele dia que eu tratei ela mal e tratei mal meu pai também. E eu menti pro meu pai. Então eu não sou digna de nada, porque eu sou uma mentirosa, eu trato mal minha mãe, eu vou morrer sozinha e eu não vou entrar no time de rock. Isso vai aumentando e tudo foi acumulando. E vai descendo tudo isso no rio das crenças da autoestima da Riley. E vai criando uma avalanche, e a Riley vai ficando tensa, a Riley vai ficando nervosa. Ela quase começa a agir de maneira instintiva no jogo. Então ela começa a atropelar as pessoas do próprio time para conseguir fazer os 3 gols, ganhar e conseguir fazer parte do time, ter amigos e não morrer sozinha. E não acabar sozinha na escola. E ela começa a ser violenta com todo mundo, ela para de se preocupar com tudo, porque agora ela só tem um objetivo. Agora ela só tem um objetivo que é a sobrevivência. E ela tá lá pra sobreviver. Isso faz com que ela derrube uma das amiguinhas dela e faça ela sofrer uma penalidade e ficar 2 minutos sentadinha no banco esperando. Nesse momento daí que o cérebro dela, ela surta muito. Porque todas as emoções estão vindo, a ansiedade está travada, que inclusive a cena da ansiedade travada, aquilo ali é Oscar, gente. Aquilo ali, como é que eles conseguiram refletir tão bem? Ela tá completamente acelerada e totalmente parada ao mesmo tempo. Nossa senhora, que coisa sensacional. A alegria consegue chegar, consegue tirar o senso de autoestima ansioso, coloca o senso antigo, isso não muda nada. A Riley continua completamente ansiosa. E daí ela vai conversar com a ansiedade, e pra mim esse é o ápice do filme, assim. Ela vai conversar com a ansiedade, e ela pra ansiedade fala: não é você que decide quem a Riley é. Você não tem esse direito de decidir. E nesse momento, a felicidade percebe que ela estava fazendo exatamente a mesma coisa. Ela estava pegando tudo que era desconfortável para Riley, escondendo e jogando lá atrás. Ela percebe que ela estava fazendo exatamente o que a ansiedade estava fazendo. O que mostra que tudo em excesso dá merda. Que é a tal da positividade tóxica que já falamos no outro filme. Não, mas a gente tem que pensar no positivo, a gente tem que pensar que o universo é ao nosso favor, a gente tem que sempre pensar no lado bom, a gente tem que atrair as coisas boas. Ah, mas uma coisa ruim aconteceu, fala, ignora. E você vai ignorando e vai esquecendo e você vai perdendo também o seu contato com a realidade, quando você deixa a felicidade mandar em tudo. E no filme isso é retratado da felicidade literalmente percebendo que ela estava fazendo a mesma coisa, ela estava tentando manipular a Riley para que ela seja quem ela sempre foi, ela seja a menina que ela era. Quando ela percebe isso, ela quebra também o senso de autoestima que a felicidade criou e surge um novo senso, e esse senso ele é mutável, ele não é fixo. Então, uma hora ela se sente bem, outra hora ela se sente mal, uma hora ela é egoísta, uma hora ela é uma boa pessoa, que é como nós, enquanto humanos, somos. Nós somos todas as emoções, nós não somos 100% bons, nós não somos 100% ruins, salvo exceções. Não tem como a gente dizer, tipo, nossa, eu sou 100% do bem. Não, você vai fazer coisas egoístas. Você vai ter atitudes infantis. A resposta a isso não é fingir felicidade o tempo todo e nem entrar em modo apocalipse o tempo todo. É processar, é entender os sentimentos, é lidar com eles, é que eles cheguem e eles passem, que eles não fiquem, sabe? Você processa isso, que inclusive é mais ou menos assim como a terapia funciona. Eu sei que é estranho para algumas pessoas a ideia tipo, mas eu vou lá para falar? Eu vou lá para falar e resolve? Como assim resolve? Vamos ver se eu consigo explicar isso. O nosso cérebro, nosso cérebro vive no universo das ideias, tá? Pra ele é tudo ideia. Quando acontece uma coisa ruim,
que a gente já conversou sobre trauma. Ele não quer que aconteça de novo, então ele cria uma série de proteções no trauma para que isso não aconteça de novo. Você tem raiva, infantilidade, você tem reações quando acontecem coisas que podem te aproximar do sofrimento desse trauma. Isso tudo acontece no universo das ideias. Então é o cérebro mentalmente te protegendo de novas ações. Tudo é intangível. O cérebro está protegendo esse problema. Quando você fala, você abre o problema e você deixa de identificar para o cérebro que isso não tem que ficar escondido. Quando você faz isso, eu espero não estar sendo confusa. Quando você faz isso, o seu cérebro entende que essa emoção não tem que ficar fechada, ela tem que ser processada. Então, quando você se abre a falar isso com um profissional que sabe te guiar para isso, você literalmente está indo para uma direção melhor. E o seu cérebro entende que agora é hora de melhorar. Eu sei que parece estranho, tipo, eu vou falar com alguém e você é uma pessoa melhor, isso vai resultar em ações melhores? Sim, porque falar abre o caminho para processar a emoção. Você processando a emoção, você vê a realidade de maneira diferente. Você vê na realidade de maneira diferente, você consegue mudar as suas ações. Eu sei que é estranho, mas é basicamente assim que funciona. Eu espero. Tenho várias psicólogas aqui que estão comigo no rolê. Se tiver alguma coisa para acrescentar, coloca nos comentários que o pessoal lê. Ou para me corrigir também. Cresce esse novo senso da Riley, onde ela é várias coisas, ela é uma adolescente. E todas as emoções abraçam isso. Tipo, a gente te ama do jeito que você é. E a Riley faz um exercício de ansiedade que é complicado. Tipo, ela tá sendo gênia nesse momento. Porque você conseguir fazer um exercício de respiração daquele, no nível onde ela tava, eu não conseguiria. Eu apenas ia sair correndo. Mas ela consegue respirar fundo, ela consegue sair do futuro, sair do apocalipse, se encontrar na realidade onde ela está. E as amiguinhas dela vão falar com ela. E ela sai, a bolha do apocalipse explode. E ela não se isola, ela se conecta. E ela se abre para as amigas. E quando ela se abre para as amigas entendem. Ela fala, eu fui uma idiota com vocês, eu tava com tanto medo de ficar sozinha. E as amigas falam, tá tudo bem, a gente vai continuar amiga. E elas se abraçam e elas se entendem. Porque a ansiedade isola. E daí acontece um negócio que é pica. Que eu fico, o que acontece? A Riley olha pra janela e ela vê o vento batendo e ela está no presente. Ela não está no futuro. Ela não está no passado, ela está no presente, ela está vivendo agora. E ela respira fundo e daí começa a aparecer uns pontinhos iluminados que vão em direção à felicidade. Porque a Riley está chamando a felicidade. A partir desse momento, a Riley não é mais controlada pelas emoções dela. Ela controla as emoções. E esse é o grande fator de amadurecimento dela no filme. No final do filme, ela consegue chamar a emoção que ela quer. Então ela não tá mais vivendo tipo, isso me faz feliz, isso me faz triste. Não, agora ela tá no controle. Totalmente no controle? Claro que não, ela tem 13 anos, ela vai se ferrar um monte ainda na vida. Mas esse é o primeiro passo dela. Ela pede pra felicidade chegar. Não é mais a felicidade que tá tipo se impondo, falando, não, eu preciso. Isso é amadurecimento. Se você é 100% controlado pelas suas emoções, você não está vivendo racionalmente. Então, existem estratégias psicológicas de modulação de emoções, de encontrar o controle das emoções, de você saber o que está vindo. Eu vou começar a ficar ansiosa. Você ter maneiras de deixar isso não acontecer, de você lidar com a tristeza de uma maneira mais sã. Vai ser sempre? Claro que não. Vão ter momentos que você vai ficar com mais emoção que sempre. Mas existem maneiras, sim, de você ter muito mais controle sobre as suas emoções. E é isso que a Riley faz. E isso me deixa tão feliz. Quando ela chamou a felicidade, eu falei, cara, agora ela tá no controle. No primeiro filme tinha essa discussão, mas tipo, então eu sou 6 emoçãozinhas num controlezinho? Sim, mas agora não mais. Agora a Riley tá no controle e as emoções obedecem a ela, o que é incrível. Daí mostra ela com as amigas mais velhas, ela ainda mantendo contato com as amigas da escola, as amigas mais novas, e mostra como as emoções estão lidando com a ansiedade agora. E é um exercício de ansiedade real e funciona, porque para mim funciona muito. Que eu vou contar para vocês, eu espero que alguns de vocês usem. Como eu falei, é um processo, vocês precisam acostumar o seu cérebro a lidar com a vida dessa maneira. Não estou dizendo que é rápido, mas eu estou dizendo que vale a pena. Quando você entrar em desespero, você precisa, se você tiver um desespero contínuo, escreve isso em algum lugar na tua frente, assim. Se você tá no meio da noite pensando em todas as coisas que vão dar errado, você precisa pensar assim, tudo que foi possível para mim fazer até agora foi feito. Sim, porque o ansioso está preparado. Existe alguma coisa que eu possa fazer agora para mudar as ações do futuro? Não. Então não tem nada que você possa fazer. Então se você já fez tudo o que você podia e não tem nada novo que você possa fazer, não tem por que você ficar preocupado.
Mas só falando sim, é estranho, eu sei. Com o tempo, o seu cérebro vai entender e vai conseguir controlar a hora de ficar ansioso, que é o que acontece do cérebro dela. A ansiedade começa a se alegrar, daí ela fala, não. Você não pode ficar ansioso com uma coisa que você não tem controle. O que você pode controlar? Daí a ansiedade fala, a gente tem um teste de espanhol amanhã. A gente tem que estudar pra ele. Então ela fala, top. Então a gente vai se preocupar com o teste de espanhol e não se a gente entrou ou não no time. Então ela canaliza a ansiedade para coisas que estão no controle dela. E uma outra coisa que eu faço também pra ansiedade, que eu chamo de preocupação com hora marcada. Porque quando eu tô gravando os vídeos pra vocês, além dos trabalhos extras que eu faço, muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então o último vídeo que eu fiz foi... Eu não lembro! Peraí. Foi da Linda Mulher. Então eu estava pensando na Linda Mulher, enquanto eu estava pensando como que eu ia fazer essa roupinha, porque eu não tinha comprado nada. Ao mesmo tempo, pensando da próxima semana e quais seriam os próximos filmes e a live que teve também. Tudo ao mesmo tempo que eu tinha que fazer direito. E eu tava dando uma surtadinha. Daí eu defini que eu ia ter preocupações por hora marcada. Então até a quarta-feira eu só ia me preocupar com uma Linda Mulher. Quarta-feira eu começava a me preocupar com Divertidamente. Então toda vez que vinha, meu Deus, como é que você vai fazer isso? Problema de quarta-feira. Hoje não há esse problema. Então eu vou me preocupar só com os problemas que eu coloquei na agenda de hoje. Então eu meio que agendo minhas preocupações. O que me ajuda muito também. E aí, gente, vocês gostaram do segundo Divertidamente? Vocês estão achando que eu tô parecendo Ted? Porque eu acho que eu tô com uma vibe de Monster High que foda-se. Bem Monster High. Coloquei uma lente roxa, tô me achando muito estranho. Mas é isso. Conta pra mim a sua relação com a ansiedade nos comentários. Não se esquece de ver minha lojinha na Amazon, curtir esse vídeo. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. Logo teremos novidades muito legais para os membros do canal. Tá, aparece aqui embaixo, assim. Seja membro. Você tem a opção. Não se esqueça de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém, se inscrever no meu canal e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.